Vamos imaginar que você criou o seu projeto de IA, fez os primeiros testes e tudo parece perfeito. As respostas vêm redondinhas, a inteligência está afiada e você pensa, pronto, deu tudo certo. Só que conforme seus usuários vão conversando e a conversa vai ficando mais longa, algo estranho começa a acontecer. A IA começa a esquecer instruções bem importantes e responde de forma confusa e até em alguns momentos parece ter ficado burra. Talvez você já tenha passado por isso até mesmo usando o ChatGPT. No começo ele segue tudo direitinho, mas depois de um tempo ele começa a ignorar os seus comandos ou trazer respostas cada vez mais fora do contexto. E isso não é um bug, é o jeito que os LLMs funcionam. Eles não têm memória infinita e trabalham dentro de algo que a gente chama de janela de contexto, ou Context Window, que limita o quanto de informação ele consegue considerar por vez. E é exatamente isso que eu vou te explicar nesse vídeo, de um jeito simples, direto e ainda mostrando na prática com Python como a gente pode gerenciar melhor esses parâmetros para evitar que a sua IA alucine no meio da conversa. Então, bora pro vídeo! Bom, antes de começar, eu vou te pedir para deixar o like nesse vídeo que ajuda demais a continuar com esse conteúdo e mostra para o YouTube que é um conteúdo relevante. Outro ponto, nesse vídeo eu vou abordar alguns conceitos bem mais importantes sobre inteligência artificial. Se esses termos são novos para você ou ficar alguma dúvida, eu tenho um vídeo que vai estar aparecendo aqui na tela que te ensina do básico todos esses termos e conceitos. Então, dá uma conferida depois. Bom, então vamos lá. Só para a gente contextualizar, vamos imaginar um cenário. Eu tenho uma dúvida, essa nossa dúvida ela precisa ir para a nossa LLM e a nossa LLM vai compor uma resposta. Só que se a gente dá um zoom no que está acontecendo aqui dentro, a gente vai ver que é um processo um pouco mais complexo com o que a gente está vendo aqui. Eu tenho uma dúvida, então vamos colocar aqui um olá, tudo bem, GPT. O que vai acontecer com essa frase que a gente está passando? A gente precisa quebrar, né? A LLM precisa quebrar ela de uma maneira que ela entenda. E o que ela vai fazer? Ela vai quebrar esse texto em tokens. Então a nossa frase resultante para um olá, tudo bem, vai ser algo parecido com isso daqui. A gente vai ter um olá, um vírgula, tudo bem, GPT, interrogação. Cada um desses parâmetros a gente vai considerar como um token. Todos esses modelos funcionam com um limite de tokens que eles conseguem suportar por momento. Então, quando a gente está passando o nosso prompt, quando a gente está passando as últimas conversas, quando a gente está passando qualquer tipo de interação para o GPT, no final, ele ainda está quebrando isso em tokens. Imagens, quando a gente passa imagens e documentos, tudo isso no final está se tornando tokens que estão entrando lá dentro do nosso LLM para ter uma resposta. Então o nosso LLM, se a gente for dar um zoom, ele vai ter aqui o conceito de temperatura e ele vai ter isso que eu falei que é a janela de contexto, onde cada um daqueles tokens que a gente passou, ele vai ir sendo encaixado ali dentro dessa janela de contexto, junto com o nosso System Prompt, junto com a memória, junto com as ferramentas. Então, se a gente tem um MCP, se a gente tem alguma ferramenta integrada com o nosso agente, ele também vai estar aqui usando a nossa janela de contexto. Só que o que vai acontecer? A partir do momento que eu tenho uma resposta, essa resposta também vai ser quebrada em tokens. E aí, eu preciso ir encaixando cada um desses tokens lá dentro da minha janela de contexto, até um momento onde não cabe mais. E aí, o que esse modelo vai começar a fazer? Ele vai começar a tirar o que ele acha que não faz sentido. Então, a gente não está controlando o que ele vai ir tirando da janela de contexto, ele está só tirando tokens e com isso ele vai ir perdendo o nosso contexto, ele vai ir perdendo parte das nossas instruções. De fato, a gente não está tendo controle de quais informações estão persistindo ali dentro do nosso agente, da nossa solução aqui de inteligência artificial. E com isso, a gente precisa gerenciar melhor o que está acontecendo aqui, a gente precisa de alguma maneira controlar o que vai estar dentro e o que não vai estar dentro da nossa janela de contexto. Para isso eu vou exemplificar um pouco em Python. Deixa eu abrir aqui um projeto. Então vamos aqui para o Python que eu vou explicar como que a gente pode gerenciar melhor e formas da gente gerenciar melhor a nossa janela de contexto dos nossos agentes, das nossas soluções de inteligência artificial. Eu vou estar usando o LangChain, que é um dos melhores frameworks para desenvolver essas soluções de IA.
Obviamente eu já tô com um ambiente criado aqui, então no nosso ambiente eu já tenho aqui todos os requirements. Obviamente esse repositório vai estar na descrição, então se você quiser pegar o código completo e entender um pouco mais profundamente, você pode abrir a descrição que tá o link do meu projeto aqui no GitHub. Então eu já instalei todas essas dependências, dei o pip install -r requirements, então tá tudo instalado. E obviamente eu também criei uma variável de ambiente com a minha chave de API da OpenAI. No meu último vídeo que eu explico como você pode conectar um agente no seu banco de dados, eu expliquei como funciona esse processo, como você pode conectar e obter o seu token da OpenAI. Então fica a recomendação para assistir esse vídeo logo em seguida também. Então, com todos esses parâmetros, vamos começar aqui. Vou dar aqui um from LangChain OpenAI import chat OpenAI. Além disso, vou importar aqui o .env para a gente trazer a nossa variável de ambiente. E aí com isso, vamos dar aqui um load.env e vamos criar um LLM. Então a nossa variável aqui é LLM. E ela vai receber um chat OpenAI. E aqui a gente escolhe qual que é o modelo que a gente vai usar. Para esse caso, eu vou usar o GPT 4.1 Mini, que eu acho que vai super dar conta do que a gente quer apresentar aqui. Vou criar uma variável question e ela vai receber uma string. E essa string que eu vou passar, ela vai ser oi, vírgula, meu nome é Jonathan. Só isso. Fecha aqui. Pronto. E aí vamos colocar aqui então, que eu vou chamar essa variável de R1, que vai ser a resposta 1. Eu vou dar um llm.invoke, passando a nossa question. Beleza. E além disso, eu vou dar um print para ele imprimir tanto a pergunta que eu fiz quanto a resposta. Então, pergunta. Poxa, tá difícil. Pergunta, que vai receber um question. Põe um F aqui na frente. E a resposta. E beleza. Só que além disso, eu quero fazer um outro caso. Eu quero que a gente faça duas perguntas pra gente ver se o nosso LLM ele tá lembrando do que a gente tá falando com ele. Então eu vou fazer aqui mesmo processo da parte de cima, só que agora passando uma outra pergunta, que é qual é o meu nome. Eu acabei de falar o meu nome e eu tô perguntando qual é o meu nome. E vamos ver o que essa IA vai responder no nosso caso. Bom, então aqui eu posso ver que a pergunta foi oi, meu nome é Jonathan, e a resposta é oi, Jonathan, como posso ajudar você? E na outra pergunta é qual é o seu nome? E ela respondeu com desculpe, mas não sei qual é o seu nome, você pode me contar? Basicamente a gente consegue ver que ela não conseguiu lembrar aqui qual que foi o nome, o meu nome que eu falei. Então esse é um caso onde eu não tenho nenhuma gestão da janela de contexto. Eu não tenho ali sendo utilizado nenhum parâmetro de memória. Então a nossa janela de contexto ela está sendo usada somente para o prompt. Só que agora vamos para um segundo caso onde eu já tenho que ter uma memória. Então eu vou vir aqui com from LangChain OpenAI. Também vamos importar o chat OpenAI. Só que dessa vez a gente vai importar o Conversation Chains. E a gente também precisa usar algum parâmetro aqui para memória. Então vamos colocar aqui from LangChain.memory. A gente vai trazer esse Conversation Buffer Memory para a gente conseguir fazer essa gestão. Vou trazer aqui também o .env para a gente fazer o load.env. E aí vamos dar aqui um load.env para a gente carregar as nossas variáveis de ambiente e a nossa chave da OpenAI. Vou criar novamente um LLM que vai ser um chat OpenAI com o modelo GPT 4.mini. E aí o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa instanciar a nossa memória. Então vamos criar aqui uma memória e ela vai ser do tipo Conversation Buffer Memory e passando o parâmetro return messages igual a true. E aí, o que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa criar um objeto para armazenar a nossa conversation.
Então vamos criar aqui um conversation. E vamos chamar o conversation chain. A gente vai passar aqui como parâmetros o LLM, a memória, o verbose igual a true, porque eu quero que ele me mostre o que ele está fazendo. E a gente pode já começar a fazer perguntas. Então vamos dar aqui um print de conversation run, oi, meu nome é Jonathan. E vamos dar uma outra pergunta de qual é o meu nome. Então, se eu executar isso agora, a gente pode ver, vamos ver aqui qual que é o resultado. Então a gente pode ver que ele está pensando, obviamente ele está pensando em inglês. Então ele fala aqui que o humano falou, oi, meu nome é Jonathan. E a AI respondeu com, oi Jonathan, que legal te conhecer, como você está hoje? Posso ajudar com alguma coisa específica? Adoro conversar e compartilhar informações. Beleza. E aí a gente tem a segunda vez que ele foi acionado. E aqui ele já fala, né, o que parte do prompt. Mas o que é legal é que, olha só, a gente tem esse parâmetro Current Conversation. Aqui é realmente ele adicionando a memória no nosso prompt. Então a gente pode ver que passou ali uma Human Message com oi, meu nome é Jonathan. E aqui também armazenou um pouco sobre qual foi a resposta do que a IA respondeu nesse caso. E aí passou. Agora a pergunta dele foi qual é o seu nome. E aí a IA responde, seu nome é Jonathan, é um prazer conversar com você. Tem algo em particular que você gostaria de saber ou discutir hoje? Então, dessa forma a gente conseguiu aplicar memória no nosso projeto. Só que, o que vai acontecer se a gente continuar passando mais e mais mensagens aqui nessa conversation? Em algum momento, o nosso bot vai começar a esquecer do que está acontecendo aqui em cima, porque a gente vai estourar a janela de contexto. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dar uma maneira mais inteligente de lidar com isso. Eu posso limitar o quanto de mensagens eu quero que o nosso agente, a nossa IA, receba nesse caso. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, nesse novo exemplo, vamos continuar aqui. Vou copiar essa parte aqui do código, que vai permanecer exatamente a mesma. Só que dessa vez, ao invés de trazer o Conversation Buffer Memory, a gente pode trazer o Conversation Conversation Buffer Window Memory. E esse parâmetro vai mudar muito o que a gente quer fazer. Por quê? Então agora vamos dar aqui um load. Faltou importar o .env, né? From .env, load.env. E vamos dar aqui um load.env. E aí, agora o que a gente precisa fazer? Novamente eu vou inicializar o nosso LLM com o chat OpenAI GPT-4.1 mini. E dessa vez eu vou trazer a nossa memória usando o Conversation Buffer Window Memory. E eu vou passar esse K igual a 2. Esse K igual a 2 vai ser o número de mensagens da nossa conversa que ele vai continuar mantendo dentro da nossa janela de contexto, na nossa memória. Isso daqui é muito bom quando a gente não quer abrir muito espaço, não quer ter um gasto muito elevado de tokens com a nossa solução. Porque eu estou limitando o número de interações que vão ter armazenados ali quando eu mandar uma requisição para a IA responder. Então, nesse caso, vamos colocar aqui algumas perguntas. Obviamente, faltou a gente instanciar aqui o Conversation. Vamos criar aqui o Conversation. Novamente, passando aqui os parâmetros LLM, Memory e Verbose. E aí, dessa vez eu tô passando que o meu nome é Jonathan, eu moro no Brasil, eu gosto de cappuccino, eu gosto da cor azul, eu sou desenvolvedor e agora eu tô perguntando para ela onde eu moro. Então, percebam que a gente colocou para ela armazenar somente as duas últimas mensagens do usuário. Então, quando eu executar isso, a gente vai ver que ela vai falar muita coisa aqui, mas no final ela não vai conseguir lembrar onde eu moro, porque as últimas duas mensagens que ela tem é que eu gosto da cor azul e que eu sou um desenvolvedor. Então, possivelmente ela já esqueceu até qual é o meu nome. Então, a gente pode ver aqui que dentre várias vezes que ela foi acionada aqui, quando eu chego na última interação, ela fala, eu não sei onde você mora, Jonathan. Ela ainda conseguiu lembrar o meu nome, porque conforme ela foi respondendo Jonathan, 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 né? Que legal, Jonathan, ótimo, Jonathan. Então, ela continuou persistindo o meu nome, mas ela não sabe onde eu moro, porque essa informação, ela não foi persistindo. Ela não foi adicionando isso nas respostas. Então, dessa forma,
ela perdeu completamente esse contexto. Esse é o cenário exatamente que eu falei no início do vídeo, onde a nossa inteligência artificial, conforme vai conversando e conversando com o usuário, ela vai perdendo parte do que ela precisava falar, ela vai perdendo parte do que ela deveria estar fazendo, né? Então, esse é um cenário onde a gente está controlando aqui o que está entrando. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, mas tem um jeito mais inteligente da gente lidar com essa parte da memória. Então eu vou mostrar aqui o nosso último cenário. Então vamos para um cenário onde eu coloco a inteligência artificial para ela conseguir identificar o que faz sentido e o que não faz sentido ela armazenar da conversa. Então nesse caso, novamente, vou copiar aqui todos esses parâmetros. Acho que vai mudar muito pouco desse caso. E aí o que a gente vai fazer? Ao invés de a gente usar aqui o Conversation Buffer Window Memory, a gente vai importar um outro parâmetro de memória. A gente vai importar dessa vez o Conversation Summary Memory. E aí a gente vai chamar ele aqui. E aí o que acontece? Como que a gente precisa acionar ele? Como por trás ele está chamando uma LLM para resumir a conversa, para adicionar somente o resumo do que ele acha relevante, a gente tem que passar para ele uma LLM. Isso daqui vai aumentar um pouco o custo, dependendo do que a gente está fazendo, porque a gente está batendo mais uma requisição dentro de uma inteligência artificial. A gente está tentando persistir a maior quantidade de informações relevantes do usuário para a gente manter a conversa fazendo sentido. Então, é um meio termo aqui que a gente tem dos dois casos, tanto um custo que se eleva da gente estar fazendo uma requisição a mais, quanto um custo que reduz da gente estar fazendo uma melhor gestão da nossa janela de contexto. Então, com isso, se eu faço aquelas mesmas perguntas de meu nome é Jonathan, eu moro no Brasil, eu gosto de cappuccino, eu gosto da cor azul, eu sou desenvolvedor, e perguntar onde eu moro, e a gente executar isso daqui, deixa eu só salvar. Se a gente executar, a gente vai ver que o resultado vai ser um pouco diferente dessa vez. Vamos lá. Então, a gente pode ver aqui que ela já falou que, olha, você mencionou que mora no Brasil. Se quiser, posso conversar mais sobre sua região. Só que vamos voltar um pouco aqui no que ela foi pensando para a gente ver o que está acontecendo. Então, começa aqui. Então ele bateu lá a primeira chamada, que é meu nome é Jonathan, e ela respondeu com olá, prazer em conhecê-lo, como posso ajudar você, se quiser podemos conversar. Só que na próxima vez que ela chamou, a gente pode ver que já tem uma outra mensagem que ao invés de ir adicionando toda a nossa conversa, ela está adicionando um resumo. Olha só, a mensagem que entrou lá como memória foi: o humano se introduziu como Jonathan e a IA ofereceu uma ajuda. Então ele vai dando um resumo, obviamente está tudo em inglês, e a gente pode ver, olha só, no próximo passo, o humano introduziu como Jonathan e mencionou que ele vive no Brasil. Então a IA está indo criando esse resumo e adicionando isso na memória. Conforme a gente vai passando, a gente vai ver que esse texto ele vai crescendo um pouquinho conforme tudo que a gente vai adicionando. E aí com isso, no final, ela consegue saber exatamente tudo sobre o usuário. Tudo que foi mencionado. Então, isso aqui é uma maneira um pouco mais inteligente quando a gente vai conversando várias e várias vezes. Eu entendo que nesse caso, o número de tokens que a gente tem, que a gente está passando, ele é maior, mas as informações que estão aqui estão bem mais assertivas do que a gente só pegar as últimas interações. Mas é um cenário. Pode ser um cenário também, dependendo do seu projeto, a gente limitar o número de mensagens que está indo ali para a nossa janela de contexto, né? O número de mensagens que a gente está passando ali para a nossa IA como memória. Então, existem várias formas da gente lidar com os parâmetros de memória com os nossos agentes. E dessa forma, a partir do momento que somos nós que estamos gerenciando o que está indo para a nossa inteligência artificial, e não só ficando dependente do que a LLM por trás está fazendo, a gente consegue controlar muito mais esses parâmetros de alucinação. A gente consegue prever um pouco mais quando determinados tipos de alucinação podem acontecer. Então, obviamente, se eu estou limitando aqui pegar as duas últimas conversas, as duas últimas mensagens do usuário para adicionar no prompt, eu sei que eu estou tendo um custo menor de tokens, mas da mesma forma eu estou tendo menor profundidade da conversa que eu estou tendo com o usuário.
Tudo isso vai depender do projeto que você está fazendo. Bom, e basicamente esse foi o vídeo que eu queria mostrar hoje. Eu acho que esse é um tipo de projetinho que a gente pode crescer ele muito mais. Tem muito mais coisa que a gente pode abordar sobre esse conceito de memória. Se ficou alguma dúvida, eu vou te deixar a sugestão de deixar aqui nos comentários. E se você curtiu o vídeo, eu vou te pedir para deixar o like, como eu já mencionei. O like ajuda muito a mostrar pro YouTube que esse conteúdo é relevante e me motiva a continuar ainda mais com esse canal. Então, obviamente, se inscreva para mais vídeos como esse. E se você tem alguma dúvida sobre inteligência artificial, tem algum tópico que você tem alguma dúvida, tem alguma coisa que você gostaria que falasse aqui dentro desse canal, eu vou te pedir também para deixar aqui nos comentários. Agora, se você tem o objetivo de aprender um pouco mais sobre inteligência artificial e talvez integrar a sua inteligência artificial a um banco de dados, eu vou te dar a sugestão de assistir o meu último vídeo onde eu te ensinei como você pode integrar o GPT-5 com o seu banco de dados para responder perguntas sem você precisar fazer nenhuma query. Ele simplesmente consegue entender o funcionamento do seu banco e responder as perguntas conforme você vai fazendo. E é isso, valeu, falou!